Só gosto do gado. Então, sou uma pessoa simples, comum, né? E as pessoas que são simples, elas são mais felizes. As pessoas simples, Deus abençoa elas mais. Então, com essa graça que eu estou falando para vocês, que eu sei que vocês estão sentindo onde vocês estão, eu quero que você receba essa palavra. Eu nunca falo assim antes da palavra, o que vai acontecer com você, que Deus vai mudar a sua vida, com o objetivo de fazer você ser impressionado. Olha como eu estou falando, como se eu estivesse lá na sua sala, e eu não estou impondo voz nem nada, eu estou falando com todo o meu coração. Sua vida vai mudar hoje. É tão violento que daqui a uns 15 minutos, quando vocês estiverem ouvindo a palavra, vocês não vão poder suportar as lágrimas. Vocês não vão poder suportar as lágrimas que virão. Diga para mim, o que são lágrimas? Perguntem todos, o que são lágrimas? É a alma se alegrando. Aleluia. Meu colega. E ao ouvir a palavra, glorifique a Deus. Vamos para o texto da palavra. Você tem uma Bíblia, você deve ter uma caneta. Eu sempre digo para você, nunca deixe de usar uma Bíblia de papel. Nunca, jamais. Eu tenho todos os computadores, os mais modernos que você possa imaginar. Os iPads que você possa imaginar, eu tenho. Eu tenho todos os telefones que você possa imaginar, eu tenho. Mas eu jamais troco um celular pela Bíblia. Nunca vou trocar. Você nunca vai me ver pregando com o computador no púlpito. Pergunta para mim por quê. Porque no computador você se perde. Ele apaga. E quando você quer voltar para ele, você se bagunça todo. E você tem uma Bíblia de papel. Jesus tomou o rolo, trouxeram o rolo, e ele achou no rolo. Ele que criou a ciência, ele que criou tudo. Ele podia ver tudo na mente dele se ele quisesse. Mas ele disse, traga o papel para mim, traga o papel. É que você nunca deixe essa simplicidade do seu coração. Não se sinta humilhado por eu dizer que você está usando o seu celular. Mas se converta, aceita Jesus. É um conselho que eu estou te dando. Porque muitos pastores usam isso porque o outro usou. Aí ele acha que é bonito, então ele vai fazer. Seja simples. Use uma Bíblia de papel. Deixa o computador lá. Nem traga para o culto. Põe lá no carro. Eu deixo meu telefone em cima no meu carro. Eu nem trago. E eu não quero que nada tome atenção. Porque a Bíblia diz, guarda os teus pés quando tu entrares na casa do Senhor. E guardar os teus pés significa guardar tudo aquilo que possa fazer você peregrinar na sua mente. Guardar os seus pés significa, diz que você vem mesmo de coração, quando você entrar no altar do Senhor, que ninguém vai encher a sua paciência, e você está livre para adorar a Deus. Aleluia. Aprenda isso, isso é um princípio fundamental na sua vida. Aí na sua Bíblia, quero que vocês vejam, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Capítulo 12, verso 2, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí no verso 3, está um texto que poucos leem corretamente. No verso 3, quero que você leia comigo. Capítulo 12, verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse é um princípio aqui. Você tem 2 pontos no verso 2 e 2 pontos no verso 3.
Anote os dois do verso 2. Farei de ti uma grande nação. Aí ele coloca: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Porque é impossível Deus te abençoar e não engrandecer o teu nome. Pegou? Não pegaram? Aleluia. Vou repetir, bem simples. Olha o texto. Ele diz: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Então, o sinal de que Deus te abençoou é que Ele vai fazer a propaganda do seu nome. Meu Deus. Quem vai fazer o marketing do teu nome? Quando ele fala nome, ele está falando da tua empresa, dos teus ideais, dos teus propósitos, dos teus projetos, dos teus sonhos. Quando ele diz isso, ele fala: eu vou te abençoar. E a forma que prova que ele vai te abençoar, recebe aí, é que Deus vai fazer o teu nome grande, engrandecer. Como eu sei que Deus me abençoou, Ele vai engrandecer o teu nome. Número 2, a segunda coisa quando Ele te abençoar, é que você vai crescer em bênção, verso 2, e tu serás uma bênção. Olha aqui a diferença que Ele está mostrando para nós. Primeiro, eu sou abençoado. Quando eu sou abençoado, é porque Deus usa pessoas para abençoarem a nossa vida. E a bênção é um princípio muito importante, que chama a fama, número 1. Mas ele diz, no verso 2, que ele não quer que você fique preso nisso. Ele quer que você suba um pouco mais e você alcance um degrau a mais. Aleluia! Que ele, que você suba um grau mais e você deixe de ser abençoado. Simplesmente receba dos outros e ele transforme você numa bênção. Vocês ainda não pegaram, não. Vou repetir de novo. Diga: uma coisa, todos, uma coisa é receber bênção, e outra coisa é ser bênção. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Então você vai simplesmente deixar esse nível que você vai começar, e aí que Deus vai colocar a diferença entre Abraão e Isaac. A diferença entre Abraão e Isaac. Abraão é o pai de Isaac. Deus sabe que em cada geração você tem que ser uma versão melhor. Tem que ver uma geração melhor. Seu pai não pode sair da sua existência. Seu avô não pode sair da sua existência. Seu bisavô não pode sair da sua existência. Mas você pode melhorar a história deles. Meu Deus. Eu vou repetir de novo. Você não pode tirar o seu bisavô da sua existência, nem o seu avô da sua existência, nem o seu pai da sua existência. Assim diz o Senhor. Agora falo como profeta e dizendo, e tenho dito: você não pode tirar o seu avô, seu bisavô, nem seu pai da sua existência, mas você pode melhorar a história dele através da sua vida. E esta noite Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra que eu nunca falei aqui para vocês. Nunca falei para nenhum de vocês que está me ouvindo agora. Como é possível a cada geração eu melhorar a existência e a história deles? Você pode ver quando Deus chamou Abraão.
Deus chamou, está com a Bíblia aberta aí? Diga amém. Deus chama Abraão e diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ele está dizendo que Deus só pode abençoar, veja assim, as pessoas que estão ao meu redor. Ai, mas eu não sei se vocês vão suportar isso. Olha o verso, preste atenção no verso, tem que olhar no texto. Abençoarei os que te abençoarem, está dizendo o seguinte: que as pessoas ao teu redor só poderão ser abençoadas se elas te abençoarem. Meu Deus, preste atenção, vou repetir de novo. Diga: eu não posso abençoar ninguém. Deus não me autorizou. Eu só posso abençoar quem me abençoar. Aí você sai dizendo: eu te abençoo, te abençoo, te abençoo. Aí não acontece nada. Aí você volta frustrado, porque ele disse: só vai abençoar a mulher, a viúva Serepta. Se a viúva de Serepta, a viúva trouxer um bolo para o profeta, então você vai abençoá-la obrigatoriamente, porque ela trouxe o copo de água, ela trouxe o pão assado. Então você vai levantar a mão e vai dizer: eu te abençoo. Quantas vezes você leu esse texto aí? Baseado nesse princípio é que Abraão vai viver a vida dele. Baseado nessa graça que Deus estabelece aqui, te porei como um centro de bênção. Tu serás uma coluna de bênção, de tal maneira que as pessoas que descobrirem que você é uma bênção e te abençoarem, quem tem coragem? Isso aqui é um ato profético. Eu sei que alguns de vocês são tão miseráveis e preguiçosos que vocês não têm nem coragem de ficar em pé quando todos estão em pé. Vocês não respeitam nem os que se levantam. Por isso você não merece ser abençoado. Mas eu quero perguntar aqui: quem tem coragem de ficar em pé agora e dar um grito e dizer: eu sou uma coluna de bênção? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: se tu me abençoares, eu te abençoo. Meu Deus! Oh, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Seja abençoado aí, rapaz! Sente-se dando glória a Deus. Só estou começando. E eu queria dizer uma coisa para vocês, antes que a gente continuasse. Eu queria marcar isso aqui e dizer que não há bênção sem altar.
E eu quero profetizar para vocês, porque se você é empresário, hoje Deus está marcando a sua vida. Se você tem um sonho na vida de realizar, Deus está marcando a sua vida. Eu não estou brincando não, rapaz. Diga para mim, Pastor Nelson, qual é a base? Mexa a sua Bíblia e vá para o capítulo 24. E assim eu profetizo na sua vida, profetizo o fim da sua história realizado na terra. Eu profetizo o fim da sua vida na terra, mas quando esse tempo chegar, você vai ter essa mesma bênção e vai ser essa mesma bênção. Não disseram nada, Espírito Santo, eu falei para eles. Vou repetir de novo, o Espírito Santo está dizendo, repete outra vez. Estou dizendo que o que eu vou ler para você agora é um retrato daquilo que vai acontecer com você quando você terminar os seus dias na terra. Capítulo 24, verso 1, quem receber pode glorificar a Deus. Eu vou ler para vocês. Ora, Abraão estava velho e de idade avançada, e Jeová, o Senhor, o tinha abençoado em todas as coisas. Diga, eu não deixo essa vida. Diga com fé, está profetizando para você mesmo. Eu não deixo essa vida sem estar com saúde, avançado em idade, abençoado em todas as coisas. Você está profetizando agora sobre você mesmo. Você está profetizando, não alguém que tem aqui para falar CPF, em falar número de identidade para você. Eu estou profetizando a palavra. Eu estou dizendo que você chegará à sua velhice avançado em idade, cheio de saúde e abençoado em todas as coisas. Agora o capítulo 24, que é quase o fim da história de Abraão, que termina no 25. Por que ele chegou a essa unção que poucos chegam, de estar velho e de idade avançada e abençoado, a ponto de distribuir os seus bens? A ponto de distribuir os seus bens. Pergunte-me por quê? Porque ele descobriu o segredo. Ele descobriu o segredo. E hoje eu quero revelar esse segredo para vocês. Eu acho que os irmãos não querem, então eu vou falar aqui. Mas vocês vão vibrar quando eu disser para vocês? Diga para mim quais são os segredos. Número 1, ele é um homem que sabia negociar mediante os seus altares com Deus. Vou repetir de novo. Ele descobriu que ele só pode prosperar, que ele só pode ter saúde e chegar à idade avançada a ponto de distribuir seus bens com os seus filhos e dividir, tirar Isaac e dizer, você terá a minha bênção. E depois, com Quetura, que é a sua segunda esposa, depois que a sua esposa morre, ele chama os filhos de Quetura, que são os filhos dele, e dizer, vocês vão para o Oriente. E Isaac recebe a bênção, e ele separa os seus filhos, e abençoa os seus filhos, e ainda ele manda o seu servo Eliezer levar a sua toda, diga toda. Não, mas eu queria que você dissesse toda mesmo. Ele levar toda a sua riqueza para um banqueiro chamado Labão. Pergunte a mim por quê? Porque ele descobriu que Labão era um investidor de sucesso. Ele descobriu que era um parente dele, filho dos seus ancestros, que era um multiplicador. E nós temos que respeitar as pessoas que sabem multiplicar. Se você conhecer alguém que sabe multiplicar, traga ela para a sua empresa vai prosperar.
porque algumas pessoas colocam a mão e se multiplica tudo aquilo que ela coloca a mão. Então ele, no fim da idade dele, disse: o que eu vou fazer com toda essa riqueza que sobrou durante a minha vida? Porque eu vou morrer no próximo capítulo e eu estou cheio de riquezas. Então ele chamou Eliezer e disse: Eliezer, tem um banqueiro mais acima, lá no norte, da onde nós saímos, e eu descobri que o nome dele é Labão, e tudo que ele põe a mão multiplica, em tudo que ele põe a mão, ele é pedichão, mas não importa, eu vou depositar a minha riqueza na mão dele, e ele vai multiplicar tudo aquilo. Você traz de lá de Labão uma esposa para o meu filho Isaque, e deixa toda a minha riqueza na mão dele, porque o meu filho Isaque vai ter um filho chamado Jacó. O homem de visão sabe quem é multiplicador. Eu conheço algumas pessoas que estão sentadas aqui que são multiplicadoras, por isso eu as trago para mim, porque se elas são multiplicadoras e estão perto de mim, eu também vou me tornar um multiplicador. Então Abraão foi um homem de visão. Eu vou ter gerações virão, e quando você pensa só em você, você morre com a sua riqueza. Mas quando você sabe semear para as suas gerações seguintes, Deus vai te abençoar. E eu vim aqui esta noite para te ensinar o maior segredo da sua vida. Nunca mais você vai esquecer essa mensagem. Eu estou profetizando na sua vida. Hoje você vai aprender a maior de todas as revelações. E para a gente começar essa mensagem de hoje, nós vamos então ver quais são os altares. Se você ler todos os comentários que há no mundo do livro de Gênesis, todos os autores vão dizer que Abraão teve 4 altares. E isso é muito comum. Todos os autores brasileiros, alemães, todos os autores americanos, os grandes pregadores da história pregaram que Abraão só teve 4 altares. Se você ver mesmo, você vai ver que são 4 altares. Só que eles não tinham estudado no seminário Osana. Agora veja quantos altares ele tem. No capítulo 12, versículo 7, diz o texto a partir do verso 6, que passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. Nesse tempo os cananeus estavam na terra. Deus sempre vai colocar pessoas que vão competir contigo no tempo da tua bênção. E se você souber tratar com eles, Deus vai reconhecer os seus propósitos através daqueles que você pensa que são teus inimigos. Vou repetir mais uma vez. Deus sempre vai colocar os cananeus na sua terra. Preste atenção, vou repetir mais uma vez. Quantos recebem o pastor com alegria? Pastor Alexandre, diga glória a Deus. Então, voltando ao texto, Deus sempre vai colocar os cananeus na sua terra. Veja aí um verso 6. Nesse tempo os cananeus estavam na terra. Os cananeus estavam na terra. Nesse tempo os cananeus estavam na terra. Nunca Deus vai colocar você num lugar de conquista sem colocar alguém que vai competir com você. Nunca. Deus nunca vai te entregar tudo de mão beijada. Não, Deus sempre vai colocar pessoas que aparentemente são teus inimigos, mas elas não são teus inimigos, elas são seus empurradores. Elas vão empurrar você. Você vai pensar que elas são seus inimigos, mas elas não são seus inimigos, pastor Alexandre. Elas são teus empurradores. Então Deus está dizendo bem claro aí: põe a tua atenção em teu coração, que os cananeus vão estar na terra. Eles vão fazer você chorar, eles vão fazer você orar, eles vão fazer você jejuar, eles vão fazer você lutar, eles vão fazer você batalhar. E ao batalhar, chorar e lutar, você vai alcançar e conquistar aquilo que você pensava que não poderia alcançar.
Aí então, no verso 7, Emily, pegue uma Bíblia missionária e entregue aqui na mão do nosso pastor Alexandre. Aqui, é um presente que nós estamos dando para ele. Muito bem. Aí no verso 7, e apareceu, preste atenção, e apareceu Jeová, o Senhor, a Abraão, dizendo: a tua semente dará esta terra. Então Abraão edificou ali um altar a Jeová, o Senhor, que ele aparecera. Esse é o primeiro altar de Abraão. Qual é o nome desse altar? É o altar da memória. Nós sempre temos que ter o altar da memória. O primeiro altar é o altar da memória, porque se você não tiver o altar da memória que Deus te apareceu, você será ingrato durante todo o seu ministério. Se você não tiver a memória de que Deus transformou sua vida e apareceu para mudar sua história, você vai ser a pessoa mais ingrata da terra, porque as pessoas vão te ajudar, vão te dar roupa, vão te dar dinheiro, vão te dar trabalho, elas vão te dar bênçãos, mas você nunca vai ser grato. Por quê? Porque o primeiro altar da sua vida é o altar de agradecimento, é o altar de que Deus apareceu para mudar a sua história. O primeiro altar é o altar que Deus estabelece para que você tenha a capacidade de ser grato. Sabe por que as pessoas saem fora da sua vida e saem murmurando, reclamando o tempo todo? Porque elas não têm esse altar. Deus me apareceu. Eu era nada quando Ele apareceu. Eu era nada quando Ele me escolheu. Eu era nada quando Ele veio na encruzilhada do caminho e entrou na minha casa. Eu não era nada quando Ele me chamou. Diga, altar da memória. Verso 8, e passou dali para o monte. Você pode ver que ele subiu, ele cresceu, e aí ele chegou ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai, capítulo 12, verso 8, e passou dali para o monte, veja, ao oriente de Betel. Vou marcar aqui para vocês, veja, eu tenho que marcar para vocês entenderem. Então eu tenho aqui o oriente, que é o lugar do sol. Or é sol. Oriente, lugar onde o sol aparece. Oriente, lugar que é o lado do sol. E o ocidente, preste atenção aqui. Então ele está falando, olha aí, olha o texto. E passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então está aqui Betel, e aqui está Ai. Preste atenção nessas duas cidades. Aqui é casa de Deus, e aqui é julgamento. Olha isso. Ele armou aqui a sua tenda. Então ele pegou a tenda dele, armou a tenda dele. Aqui está a tenda. Presta atenção no que vai acontecer. Sempre a cara da tenda fica em direção ao sol. Por isso que o Bispo Macedo deveria ter estudado com a gente. Porque se ele tivesse estudado conosco, ele não colocaria o bumbum do templo para o lado do sol, e ele pôs a frente contrária à do sol. E a palavra de Deus diz: quando levantares a minha casa, sempre a levantareis para a banda do sol. Então ele acabou fazendo o contrário. Mas sabia que Abraão também fez algo contrário, não em relação ao templo? Está aqui, ó. Olha no verso 8. Passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda. Quando ele armou a tenda dele, preste atenção, aqui está a tenda dele, para lá. Aí o que ele fez? Aí depois ele disse: olha aí está Ai ao oriente
e ali edificou um altar ao Senhor. Então ele pegou o altar e colocou aqui. Quando ele levanta o altar e põe aqui, ele põe primeiro a tenda dele e depois o altar de Deus. Então aqui está um tipo da presença de Deus. Então essa tenda está fazendo sombra sobre o altar, e isso não agradou a Deus. Pergunte para mim por quê? Porque o altar sempre tem que estar na frente da sua tenda. Estou deixando você engolir isso aí primeiro. Engole com farinha. Vou repetir mais uma vez. Pastor Alexandre, o senhor já percebeu, já viu. O texto está dizendo, leia de novo, que primeiro ele pôs a tenda e depois ele pôs o altar. Então quando os teus interesses, preste atenção, quando os teus interesses estão na frente do altar de Deus, você vai passar por grandes tribulações na sua vida. Preste atenção, porque Deus não vai te salvar. Repita de novo. Se eu colocar a tenda, os meus interesses, a minha casa, diante do altar, e colocar atrás, fala forte, o altar, a minha tenda fará sombra sobre o meu altar, e Deus não me salvará nos momentos de tribulação. Diga para mim, qual é o mistério, pastor? Olha aqui o texto, Betel é casa de Deus, e aqui é Ai. Ai é a cidade que os filhos de Israel foram lutar depois que lutou com Jericó. Veja bem, eles venceram Jericó e foram guerrear contra Ai quando tinha um camarada. Veja, o Acã tinha roubado a barra de ouro e a capa babilônica. Então, quando eles foram guerrear contra Ai, Deus autorizou Ai destruir os que foram lutar contra ela. Então Ai é o julgamento de quem está segurando o consagrado a Deus. Se você segurar o que é de Deus e lutar contra Ai, você vai ser derrotado. E Abraão está diante de um desafio. Ele pôs a tenda e pôs o altar. Isto é, ele está mais para o julgamento do que para ser recebido na casa de Deus. Assim tem muita gente no meio de nós. Muitas pessoas estão com seus interesses, porque aqui Abraão não buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Ele primeiro buscou os seus interesses, depois ele colocou em segundo lugar o altar de Deus. Aí ele vai passar por uma tribulação. Diga qual é a tribulação. Veja aí no versículo 10. Versículo 10 diz: e havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para morar ali temporariamente, porquanto era grande a fome. Veja que Deus não salvou ele da fome. O Deus que disse que você vai ser uma bênção, o Deus que disse que ia te engrandecer, porventura não era o mesmo Deus que podia fazer você vencer nos dias da fome? Diga sim ou não. Então, para você ver a diferença entre Abraão que desce para o Egito, só para você ver que a segunda geração é a geração de uma versão melhor, que pode mudar a história dos seus pais. Veja, por favor, no capítulo 26, no capítulo 26, veja só, no capítulo 26, então Deus está falando com quem agora? Deus está falando com Isaac. Veja só, capítulo 26, verso 12, semeou naquela terra, no mesmo ano colheu 100 medidas de cevada. Estou falando de números, 100 medidas de cevada, aí o Senhor o abençoou, engrandeceu-se o homem, e foi enriquecendo,
até o seu patrimônio tornou-se grandioso. E chegou a ter possessões, rebanhos de gado, de lavouras, muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Olha só o texto aqui, preste atenção o que está acontecendo. Ele está enriquecendo. Veja isso aqui, é tão especial. Agora, veja o texto logo no princípio, verso 2, para que você veja. Verso 1, sobreveio a 26:1 diz: sobreveio à terra uma fome pela segunda vez, após aquela que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos judeus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor Jeová e disse: não desças ao Egito. Pastor Alexandre, isso aqui não é para qualquer cabeça. Isso aqui é só para quem está entendendo as coisas que eu estou falando. Eu vou repetir uma vez. O que passou com o pai dele, tornou acontecer com o seu filho. E Deus está dizendo: eu vou melhorar a versão de Abraão em Isaque e em Jacó. A partir do momento em que ele está vivendo e as gerações estão acontecendo, Deus vai melhorar as gerações deles. Então eu estou profetizando, segundo a palavra, que você será melhor que o seu pai, e que o seu filho será melhor que você, e que o seu neto vai pôr a placa no poço. Põe a mão no ombro do seu irmão. Põe a mão no ombro do seu irmão. Diga: eu estou te dizendo que Isaque foi melhor que Abraão, e Jacó melhor que Isaque. A cada geração você vai melhorar, se você seguir o segredo. O segredo é a posição do altar. Se eu provar para vocês o que eu estou dizendo agora, e você sentir que isso tocou o seu coração, eu quero que você fique de pé e louve a Deus por uns 2 minutos. Mas não é agora não, calma aí, eu ainda vou dizer. Repita comigo: o segredo é a posição do altar. O segredo, fala com autoridade, o segredo é a posição do altar. Diga 3 vezes. Agora diga: pastor Nelson. Diga: pastor Nelson. Diga: pastor Nelson, prova isso para mim agora. Então senta que eu vou provar. E quando eu provar, fica de pé e glorifica a Deus, porque isso vai vir sobre a tua vida. Quando você estiver glorificando a Deus, essa unção vai vir sobre a tua casa, essa unção vai vir sobre a tua empresa, essa unção vai vir sobre os teus negócios. Eu vou provar agora. Veja no texto, capítulo 26, capítulo 26, capítulo 26, veja o texto, capítulo 26, diz o texto, veja, verso 24, apareceu-lhe Jeová o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei. Em outras palavras, o que eu fiz com teu pai, contigo eu vou fazer melhor. Veja, porque eu sou contigo e te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de meu servo Abraão. Deus não pode abençoar você sem honrar o seu pai. Deus não pode abençoar o seu ministério sem honrar o teu pastor que está por cima da tua cabeça. Deus não pode honrar o teu ministério sem que primeiro você honre aquele que está sobre a tua vida. Verso 25, agora vai. E Isaque erigiu um altar e invocou o nome de Jeová, e depois armou ali a sua tenda.
Olha para o seu irmão que está à sua direita ou à esquerda, escolhe um deles e diga para ele: eu vou profetizar sobre a tua vida. E diga para ele: o grande segredo da tua vitória hoje vai ser mudar o altar para frente da sua tenda, e você vai ser mais abençoado do que o próprio abençoador. Grita o nome do teu irmão aí, grita o nome dele: ó fulano, ó fulana, grita aí, grita o nome dele. Diga: isso vai acontecer na tua vida hoje. Assente-se dando glória ao nome do Senhor. Você vê Abraão semeando algum dia? Olhe para mim. Você vê Abraão semeando algum dia? Diga: não. Não, ele não semeou. Quem semeou foi Isaac. Mas tem uma coisa muito séria. Ninguém vai perguntar qual é. É que a semente era de Abraão. Porque Deus falou: abençoarei a tua semente. Deus só disse muitas vezes para ele: abençoarei a tua semente, abençoarei a tua semente, abençoarei a tua semente. E Abraão segurou essa bênção durante muitos anos, segurando a semente: abençoarei a tua semente, abençoarei a tua semente. E Isaac disse: pai, me dá essa semente aqui, deixa eu jogar na terra essa semente. E a semente que ele jogou deu 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1. Diga agora, levanta a mão assim. Diga agora, fala o nome do teu pai. Você vai falar o nome do seu pai físico. Vai, levanta a mão assim, diga: pai fulano de tal. Fala com muita fé, com muita fé. Fala: pai fulano de tal, me dá a semente agora. Me dá a semente agora. Abraão, Isaac, olha isso. Tenda, aqui o sol, tenda, altar. Isaac, altar.
o que Deus está fazendo nesta noite. Eu avisei vocês. Eu avisei vocês. Só para fundar e fundamentar. Veja o texto 26. Primeiro vamos ler o 12 para que fique claro isso. 12, 8. Passou dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou sua tenda. Aqui Abraão. 12, 8. E diz: ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou um altar a Jeová, invocou o seu nome. Aí o que veio? Deus olhou profundamente. Irmão, Deus olhou e viu e disse: ainda não sou prioridade. Ele invoca meu nome, ele canta na igreja, ele é músico, ele faz a obra, mas olha aí, eu ainda não sou prioridade na vida dele. Ele busca o seu interesse, ele busca o que é dele. É difícil para ele dizimar, ele fica dizimando pouco a pouco e nunca dizima o mês de dezembro e já só dizima no mês de julho. É porque a tenda dele, o interesse dele está sumindo o próprio altar, está fazendo sombra sobre o altar. Aí ele quer que Deus tire a fome. Deus não tira a fome, ele permite que ele desça ao Egito, ele permite que ele vá ao Egito, sofrer no Egito e trazer as riquezas da injustiça para que ele possa viver. E quando ele volta, ele diz: que eu vou fazer com essa riqueza que Faraó me deu? E no meio da riqueza de Faraó vem uma Agar, e essa Agar vai ser um problema na vida eterna dele. Ele tem que dar 30 mil, ele tem que dar 40 mil de dízimo, mas ele dá 10, na outra semana ele dá 5, e aí ele diz: eu vou tirar dinheiro da minha conta, vai diminuir o tamanho da conta. É o desgraçado Abraão. Difícil para tirar o dinheiro dele, difícil para ele colocar no altar, porque ele tem uma tenda adiante. Ele tem os interesses principais. Difícil para ele ofertar. É um problema sério. Ele é bom, é uma boa pessoa. Ele fala bem. Ele é obreiro, ele é ministro, ele é tremendo mestre da palavra. Mas quando ele vai oferecer algo, é um miserável. Ele segura firme. Ele poderia ter um carro novo, mas ele não tem, porque ele é avarento. Quem está aí? Aí você pergunta para mim: por que Deus não deu a semente para Abraão? Eu digo, melhor dizendo, por que Deus não permitiu Abraão semear? Porque Deus conhecia o que ele era, o caráter dele. Ele é tão miserável que quando ele tira Agar da sua vida, ele dá um odre de água e dá um pedaço de pão para que ela morra no deserto. Mas Deus é tão fiel que ele cavou poço. Abraão viveu cavando poço a vida inteira, mas com aquela mulher, Deus cavou o poço. Foi Deus que deu o poço para ela. Quando você faz injustiça com as pessoas, Deus abençoa as outras pessoas e elas não trabalham o mesmo que você trabalha para ter o que elas terão. Porque ele dá um odre de água para ela? Porque dá um pedaço de pão para o seu filho com 13 anos? Porque ele quer que eles morram no deserto. Mas no deserto, Deus abriu um poço para ela e deu uma função
unção, uma vocação para o seu filho. A Bíblia diz que ele foi o maior arqueiro de todos os tempos. Deus vai formar isso. Se você for injustiçado, Deus vai resolver esse problema, porque Deus é o Deus da justiça. E quando você é injustiçado, Deus começa a trabalhar a seu respeito. Saia daqui esta noite com esta graça. Diga, põe a mão no ombro do seu irmão. Diga para ele carinhosamente. Diga, sinto muito, meu colega. A tua vida é essa história. Ou a tenda, ou o altar. Se eu não vou poder dar a oportunidade para ele semear, ele segura a semente, pastor. Aí ele faz nascer um filho seu. Não ouviram? Vou repetir de novo. Ele faz nascer um filho seu. E dá a ele a capacidade. Abraão, primeiro a tenda, depois o altar. Agora vamos fechar essa primeira parte, para que a gente possa prosseguir. Capítulo 26, verso 26, diz, então, olha só, verso 25, Isaac erigiu um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E o que aconteceu? Deus sabia disso, porque quando Abraão ergueu a tenda, depois invocou o nome do Senhor Jeová, e depois ele edificou o altar, então o que vem aqui? Vem aqui fome, e fome significa desafios, necessidades. E Deus diz para ele, já que você me colocou em segundo lugar, passa fome. Irmãos, é a mesma história. Eu estou contando a mesma história, só muda de um pai para um filho. Aí, como ele colocou o altar em primeiro lugar, e depois a tenda, também veio a fome. Mas Deus desceu do céu e disse, você não vai para o Egito. Eu estou profetizando na tua vida. Você está tão assustado que você nem pode. Você está tão assustado que você não está nem deixando sair a sua voz da sua boca. Pastor, é tão assustador isso aqui. Qualquer ser humano que me ouve agora está assustado com isso aqui. Porque isso aqui é tão impactante. E é a resposta para muitas perguntas que vocês fazem. Deus, por que na hora da tribulação o Senhor não me livra? Ele disse, eu não te livro porque você pôs teus interesses antes do altar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou. Eu te livrei porque você pôs o altar diante dos teus interesses. Agora eu quero que vocês vejam algumas coisas que aconteceram antes dele mudar essa condição. Veja no capítulo 26. No capítulo 26 diz, verso 17, acompanhe comigo. Então Isaac partiu dali
e acampou no vale de Gerar, onde habitou. Isaque tornou a cavar os poços que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E deu aos novos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Esse aqui é muito importante, esse versículo é muito importante. Eu queria que você coloque aí. Deu aos novos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Pastor Alexandre, ele não faz absolutamente nada sem a ligação ao seu pai. Esse tem sido o problema da maioria dos obreiros de São Paulo. Eu vivo em São Paulo por muitos e muitos anos. Sempre estou aqui em São Paulo. São Paulo é a cidade do meu coração. Eu faço aniversário dia 9 de julho, irmãos. Você pode ser paulistano, mas não faz aniversário dia 9 de julho. Eu faço. Então, eu conheço São Paulo, eu ando em São Paulo sem GPS. Eu digo para os motoristas de táxi, está errado isso aqui. Ah, meu Deus. O que eu quero que vocês entendam agora é a razão por que você luta tanto e não dá certo. É como dar um murro em ponta de faca, como nós dizemos aqui. E por que isso acontece? Ele começou a desentulhar os poços do pai. Porque o pai, olha o pai, primeiro lugar meus interesses, depois o altar de Deus. Então os meus poços serão entulhados. Você não deixará nada para os seus filhos. A maior alegria do pai é cooperar com o sucesso e a prosperidade dos seus filhos. Quando um pai faz isso, ele se sente honrado. O nosso Deus pensa igual. E ele tem que honrar meu pai. Por que entulhar os poços do pai? Olha isso. Agora você vê a tribulação que ele passa. Vamos ler. No capítulo 26, diz, verso 19, e os servos de Isaque, que cavaram naquele vale, acharam um poço. Então esse poço já é o poço dele. Águas vivas. Águas vivas. Olha isso aí. Mas ele não pôde ficar com esse poço. Quantas vezes você começa uma empresa e acontece alguma coisa e aquilo lá é uma bênção para você. Águas vivas, uma empresa de águas vivas. Mas as pessoas começam a contender com você. Começam a falar mal de você. Você começa a ter problema com essas pessoas. Você acaba abandonando aquelas águas vivas. Por que você não se fixou ali? E você pergunta para Deus, Deus, por quê? Verso 20, e os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. E ele chamou Ezeque, quer dizer, um poço da contenda. Verso 21, então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso ele chamou inimizade, que é Sitna. Verso 22, partiu dali. Você está partindo, está só partindo, deixando as bênçãos para os outros. E só está partindo, deixando o que você acha para os outros. Isso é uma maldição. Verso 22. E cavou aí ainda outro poço. E por esses não contenderam. Só que esse poço não deu nada. As pessoas não vão contender com você quando você não dá fruto. Não pegaram. Não pegaram. Vou repetir. Se você não dá fruto, você cava poço, mas não acha água, as pessoas não vão contender com eles. Eles só vão contender com você quando você é frutífero, quando você produz, quando a sua mão é abençoada e onde ela é colocada, ali frutifica. Ai, meu Deus! E aí no verso 22, pois não contenderam,
pelo que chamou de Reobote, lugar amplo, mas não tem poço. Lugar amplo, mas não tem poço. E então eles disseram: pois agora Jeová o Senhor nos deu grandeza, largueza, havemos de crescer na terra, mas aí não tem poço. E então, de uma forma muito sublime e poderosa, ele deixou tudo aquilo e foi para Beceba. Verso 23, depois subiu dali para Beceba. Por que ele foi para Beceba? Meu Deus, pastor Alexandre, há uma razão porque ele foi para Beceba. Deus não vai fazer você prosperar enquanto você não mudar a posição do teu altar. Não pegaram. Até aqui, ele ainda está vivendo na unção do Pai. Agora, ele está tentando sobreviver por sua própria atitude. Mas ele não consegue, diga por quê? Porque ele precisa mudar o altar. Você é bem-aventurado. Vou repetir. Você é bem-aventurado. Diga por quê? Porque esse é o maior segredo da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Maior segredo, maior segredo. Quando ele erige o altar, verso 25, e põe o altar na sua posição, que ele arma a tenda, seus servos cavaram ali um poço. Marque bem essa parte. Seus servos cavaram ali um poço. Os irmãos acreditam que esse poço já tinha sido cavado, mas eles não sabiam que ali era um poço. Pergunta para mim. Você vai encontrar lugares que já foram cavados e que foram entulhados, mas que você não sabe. Só o seu pai sabia. Pastor, o senhor acredita que quando ele foi para Beceba, que é Beceba, os seus servos começaram a cavar, sem saber que eles estavam cavando um poço que já tinha sido cavado, mas tinha sido entulhado. Mas Abraão sabia que um dia eles iriam cavar aquele poço. Eu vou repetir de novo. Os irmãos, os seus filhos vão cavar um poço, sem saber que você já garantiu esse poço para eles. Pelo amor de Deus, vocês não estão recebendo a palavra profética? Veja aí. Eles cavaram esse poço. Aonde? Em Beceba. Beceba, está aí, Beceba. Eles não sabiam, porque foi um segredo do pai, que lá atrás Abraão tinha discutido com Abimeleque por esse poço. Pastor Alexandre, olha isso aqui, doutor Reinaldo, olha isso aqui. Abraão lá atrás tinha assegurado pela fé que o seu filho Isaac iria encontrar. E o que Abraão fez para que eles encontrassem de qualquer maneira o poço? Pastor, quando o senhor me convidar de novo, eu venho falar sobre isso. Só tem aqui uns pentecostais aqui na frente que estão querendo saber. O pessoal lá de trás, os metodistas, não estão querendo saber. Vou fazer a primeira pergunta e você vai fazer por quê, tá ok? Eu direi: Abraão assegurou lá atrás, no capítulo tal, que eu vou dizer para vocês, ele assegurou que um dia o seu filho Isaac iria ter contenda, iria ter inimizade, iria ter amplitude sem poço. Abraão sabia, porque ele já tinha aprendido a lição, porque Deus o repreendeu. No capítulo 12 ele começou assim, mas lá na frente, no 14, no 15, no 22, Abraão foi mudando o altar para frente. Abraão foi mudando o altar, e eu vou mostrar para vocês. Oh meu Deus!
Agora pergunte, irmãos, vou dizer de novo, vocês perguntem. Abraão sabia que lá na frente o seu filho Isaque não poderia achar poço nenhum, por causa da inimizade, por causa da contenda das pessoas que estão ao nosso redor, porque elas têm inveja da gente, porque elas querem matar a gente, porque elas não querem que nós tenhamos sucesso. E se você cresce um pouco, os olhos da sinagoga começam a ser colocados em você, mas você tem que saber como vencer. E isso também para os seus filhos, porque quando seus filhos crescerem, você tem que saber que as pessoas também vão ter inveja deles. E o que eu tenho que fazer como pai, para que os nossos filhos achem de qualquer maneira aquilo que eu comecei a fazer? Vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês vão aguentar, é muito forte. Capítulo 21. Vamos para lá? Quantas vezes você já leu o livro de Gênesis? Não leu nada? Olha aí no texto, veja, olha aí no capítulo 21, verso 22. E aconteceu naquele mesmo tempo, que o mesmo Abimeleque que foi falar com Isaque lá na frente, presta atenção, que isso foi no dia do nascimento de Isaque. Pastor Alexandre, pode ver no capítulo 21, nasce Isaque. Então Isaque ainda é bebê. Olha isso, pastor Shimuta. Isaque ainda é bebê. Abraão, muito esperto, disse: sou homem de visão, eu quero que meu filho seja melhor que eu. Jesus disse: vós fareis maiores obras do que eu. Eu tenho o maior prazer de ver um discípulo meu arrebentando. Eu honro o discípulo que eu tenho. Quando eu vejo o discípulo arrebentando, eu não fico com dor de cotovelo dele. Eu jogo ele para frente, eu ponho ele para frente. Eu quero que ele vá embora, eu quero que ele cresça. Aleluia. Verso 22. O beijo Abimeleque, 21, 22, leia. E aconteceu que naquele mesmo tempo Abimeleque, acompanhado de Ficol, chefe do exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo que faz. Isso aqui é muito forte, irmãos. Deus é contigo. O reconhecimento daquele filisteu, rei dos filisteus. Aí ele ficou com medo. Jura-me por Deus que não me tratarás com falsidade, nem meu filho, nem meu neto. Irmãos, é tão grande o medo das pessoas que olham em você a bênção de Deus, que ela já vem falando que você vai viver e vai ver as suas 3 gerações. O inimigo está dizendo: olha, eu vou ter filho, você também vai ter. Eu vou ter neto, você também vai ter um neto. E ele está dizendo: estou com medo de teu neto tratar mal o meu neto. Eu estou com medo que o teu filho trate meu filho mal. Não me faça mal, eu tenho medo, porque eu sei que Deus é contigo. Eu estou reconhecendo 3 gerações na tua vida. Eu creio que Deus vai fazer uma obra na tua história. Deus vai mudar a tua história. Verso 24, respondeu Abraão: eu juro, eu prometo, eu farei. E no versículo 25, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado à força. O poço não dava água, não importa, eles tomaram o poço.
Verso 26, respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem fez isso. No verso 27, Abraão disse: lá na frente, quando meu filho já tiver 40 anos, 41 anos, 42 anos, 43 anos, ele vai para Beceba, porque ele vai triste, ele vai amargurado por causa da inimizade do poço, ele vai com a contenda do poço, ele vai frustrado, porque ele não vai permanecer no mesmo lugar em que ele cavou o poço. Então eu já estou tendo uma visão, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma oferta a Deus para que esse poço seja achado. Levante a sua mão direita, faça o que o Espírito Santo está mandando eu fazer. Levanta a sua mão direita e bate na mão do seu irmão e diga para ele: já está garantido o poço e você nem sabia. Fala com autoridade. Tem coisas que você não vai poder dizer para os seus filhos. Há um segredo que você tem com Deus, e eu estou dizendo que o segredo que o teu pai nunca te contou, você vai achar sem saber o que ele fez. Eu estou profetizando o pacto que teu pai fez lá atrás, que você não sabe, Deus ouviu e guardou para você. E eu estou dizendo nesta noite, eu estou falando com a autoridade que Deus me dá. Pastor Alexandre, essa palavra é para você, Pastor Alexandre. Deus vai fazer você achar o poço que os teus pais plantaram. Quem tem coragem de abrir as duas mãos e falar: eu vou achar esse poço? Fala mais uma vez: eu vou achar esse poço. Todas as ofertas que teu pai deu, se um dia você puder colocar essa palavra, como é o nome do seu pai? Hirosh. Seu Hirosh, escute bem essa palavra. Tudo aquilo que você plantou e que o Shimuta e os seus irmãos não sabem, foi recebido por Deus. É poço que eles vão achar sem saber onde que você cavou. Agora veja o texto, capítulo 21, olhem isso. Não contenderam com aquele poço? Contenderam. E foi com Abraão direto, e ele disse: eu estou te repreendendo. Mira, o rei da terra, que era o Abimeleque, e ele põe a mão na cara dele: eu estou te repreendendo, eu juro que eu não vou fazer mal à tua terra, mas eu te repreendo. E como ele não confiava nos filisteus, ele disse: não quero só a sua palavra. Veja o texto, capítulo 21, veja, versículo 27.
Eu vou ler e vou esperar vocês glorificarem a Deus. Está aí: e tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram um pacto. Essas ovelhas foi um presente, ovelhas e vacas. Verso 28: e Abraão pôs à parte 7 cordeiras das ovelhas. Preste bem atenção, eu estou dando não um cordeiro, eu estou dando as cordeiras, as que podem produzir. Eu estou dando 7. E perguntou Abimeleque a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? E respondeu Abraão: que tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam como testemunho de que eu cavei este poço. Pastor Alexandre, Deus permite que a gente quebre a cara em Sydney. Deus permite que você cave por si mesmo. Deus permite que quebre a cara, se arrebente, enquanto o altar está por trás da tenda. E como eu, como filho, vou encontrar aquilo que o meu pai cavou, e brigou, e assegurou, e deu 7 ovelhas, 7 cordeiras. Algum dia você vê Abraão dizendo: meu filho, lá em Beceba, naquele lugar, eu tive que dar 7. Não, é um segredo do pai. Pois eu te digo, aquilo que o teu pai assegurou em fé, você vai encontrar a pé. Põe a mão no seu ombro do seu irmão e profetize com ele, comigo. Diga: as 7 cordeiras, profetize sobre ele. As 7 cordeiras representam os 7 pactos que Deus fez com os homens na terra. Desde o primeiro pacto com Adão, Noé, Israel, Davi, até o último pacto com a igreja. Está assegurado que você vai encontrar o seu poço. Capítulo 21, verso 30, e disse: respondeu Abraão: que tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam como testemunho que eu cavei esse poço. Eu sou dono desse poço. Eles tomaram de mim, não importa, pode ficar com eles, por enquanto. Não me ouviram, não me ouviram. Levante a mão direita e diga: por enquanto. Fala forte. Bate na mão do seu irmão, diga: por enquanto. Diga glória a Deus, porque Deus vai te entregar isso na sua mão.
Hoje Deus muda a sua história. 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 Verso 31, capítulo 21, verso 31 disse: pelo que clamou, pelo que chamou aquele lugar Berseba, poço do juramento, pois ali os dois fizeram um juramento. Agora você volta para o capítulo 26 para a gente ir para a reta final. Capítulo 26, veja que ele cavou poços no 19, 26, 19, cavou poços no 26, 20, cavou poços no 26, 21, e o 22 partiu dali. Que tristeza. Depois você pensa: Deus não está comigo, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não me dá sucesso, Deus não me dá sucesso, Deus dá sucesso para outros, para mim não. Ele veio falar para você essa noite: sai daí, parte para Berseba, sai daí, vai para o lugar aonde eu tenho preparado com 7 cordeiras. Sai daí, muda de lugar. Eu tenho um lugar para a sua vida. Eu vou te levar para o lugar aonde o teu pai marcou, aonde ele derramou o sangue de 7 cordeiras. Deus está te dando uma rede de supermercados nesta região. Deus está mudando a tua sorte. Eu estou te dando uma rede de supermercados e tu prosperarás. Não te esqueça do meu altar, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está lembrando do 21, quando Abraão depositou as 7 cordeiras? Quem está lembrando disso? E que ele chamou o nome de Berseba. Então, por isso que Isaac no 26, 19, 26, 20, 26, 21, 26, 22, ele vai penar. Aí o camarada fala: pastor Alexandre, Deus não está comigo. Deus não está comigo. Aqueles que estão contendendo contigo estão te empurrando para Berseba. Quem ouviu o que eu falei? Bate no ombro do seu irmão e diga para ele: as adversidades estão te empurrando para o lugar das 7 cordeiras. Versículo 23, agora vocês entenderam que Deus está levando Abraão para, Deus está levando Isaac para o lugar onde Abraão tinha um segredo. Para com isso, rapaz. Vou repetir de novo a frase, pastor Alexandre, eu vou repetir. Eu estou dizendo que os teus inimigos estão te empurrando para o lugar da tua bênção. E Deus não deixa você prosperar em Sitna. Deus não deixa você prosperar em Ezeque. Deus não deixa você prosperar em Reobote. Porque o lugar das 7 cordeiras está lá em Berseba. E é para lá que Deus está te levando agora. E o versículo 23, depois subiu dali para Berseba.
Versículo 24, apareceu-lhe Jeová na mesma noite. Quando você toma a direção certa, Jeová te encontra. Para com isso. Vou repetir de novo. Quando você toma autoridade, toma coragem de ir para o lugar das 7 cordeiras, Jeová vem te abraçar. Ele vem dizer: está vindo para o caminho certo. Já tem anos que eu estou te esperando aqui, rapaz. É hora da bênção, Daniel. Dá uma catucada no teu irmão daquela pentecostal e diz para ele: abre o olho, rapaz. Aleluia! Aí o verso 25. Lembra que tem um poço pendente. Verso 25. Isaac disse: já sei qual é o segredo. Meu pai sempre põe a tenda na frente e põe sempre o altar atrás. Mas eu vou fazer diferente. Primeiro eu vou erigir um altar e eu vou invocar o nome de Jeová. Depois eu vou armar a minha tenda. E a Bíblia diz que os seus servos cavaram ali um poço. E quando eles começaram a cavar o poço, eles não sabiam que era o mesmo poço das 7 cordeiras. Eles não tinham nem ideia que era um poço que já tinha sido cavado, que estava garantido. Eu estou dizendo, eu estou profetizando que você vai encontrar o lugar da tua bênção. Eu estou profetizando que Deus vai fazer você achar o lugar da tua bênção. Eu estou profetizando. Perguntou-lhe Isaac, verso 26, diga para mim, benefícios de mudar o altar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Diga, benefícios pela mudança do altar. Diga: Deus, estou passando a minha tenda para trás do altar. Benefícios, diga benefícios. Diga bonito, bonito. Quais são os benefícios? Primeiro benefício. Verso 26. O mesmo Abimeleque, que veio lá no 21. Olha que foi por causa do poço no 21. O mesmo Abimeleque está vindo por causa do poço. Só que o texto no 21 diz que ele veio com um capitão do exército, com Abraão. Mas agora, quando ele vem com Isaac, para provar que o filho melhora a versão do pai. Não pegaram essa parte. Eu não sei se você está feliz ou não. Eu sinto muito dizer para você que o teu filhinho é melhor que você. Acompanhe comigo, já estou terminando agora. Veja o texto. Aí ele diz, presta atenção, o mesmo Abimeleque, 26. Então Abimeleque veio até ele de Gerar, com Aulsate, que é seu conselheiro. Você pode ver que lá no 21 não tem esse Aulsate. Esse Aulsate apareceu aqui. Pergunte por quê? Porque ele é uma versão melhor que o pai. E o Aulsate é o conselheiro do rei. E foi justamente o Aulsate, o conselheiro do rei, que disse: vamos lá, porque eles acabaram de achar o poço. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos.
O teu inimigo sabe que você vai achar o poço. Vou repetir de novo porque você não pegou. Eu estou dizendo que quando você meter a primeira enxadada no lugar das 7 cordeiras, Satanás, ou um amigo seu, ou um demônio, ou até mesmo um anjo, vão saber que quando você der a primeira enxadada, vai haver um alarme no mundo espiritual. Um alarme no mundo espiritual. Ele achou o poço. Ele achou o poço. Nós temos que conversar com ele, porque ele vai ser grande na terra. Ele achou o tesouro. Ele achou o tesouro que o pai dele deu com 7 ovelhas. Eu estou falando uma palavra profética. Onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres? As mulheres, deem um glória a Deus, deem um glória a Deus. As mulheres digam: encontrei o segredo da minha vida. Diga mais uma vez. Agora diga: vou arrastar o altar para frente da tenda. Diga 3 vezes. 2 vezes. Diga a última vez. Agora os homens. Diga: Jeová Jiré. Só os homens. Jeová Jiré. Encontrei o segredo da minha história. Eu nasci para mudar a história do meu pai. Deus, eu vou mudar a história dos meus pais. Verso 26. Então Abimeleque veio até ele de Gerar com Alçate, o conselheiro. O conselheiro disse: esse homem vai crescer. O conselheiro disse: temos que ter cuidado, temos que fazer um pacto com eles. E então ficou o chefe do exército, porque antes só veio Abimeleque e ficou. Agora tem um Alçate. O Alçate é o conselheiro. Sabe, meus amados irmãos, as pessoas vão aconselhar os teus inimigos a fazer paz com você, porque os conselheiros são sábios. Os conselheiros têm visão. Os conselheiros conhecem as intimidades de Deus, e eles virão, e eles dirão: sabe de uma coisa, chefe, vamos lá com o Alexandre, porque o Alexandre vai crescer em São Mateus. Vamos ter que fazer um pacto com ele, porque Deus é com ele, porque Deus tem sido com ele. Nós temos que fazer um pacto. Eu estou profetizando. Verso 27, perguntou-lhes Isaque: por que vieste ter comigo, visto que me odiais e me repeliste do meio de vós? Primeiro benefício, as pessoas vão ser aconselhadas a reconhecer você. Vamos pegar essa parte. Uma das maiores dificuldades que nós temos é que as pessoas não nos reconhecem, porque tem inveja da gente. Primeira pergunta que a pessoa chega quando entra por aquela porta é: pastor, a primeira pergunta que as pessoas chegam naquela porta, quando elas fazem, que elas olham essas cadeiras, elas dizem: isso enche? Aí os conselheiros vêm.
não te meta com eles, porque o pai dele matou 7 cordeiras. Versículo 28. Responderam eles. Vai dando glória a Deus se você perceber. Não, depois que eu ler. Aí disse, responderam eles. Temos, irmão, pelo amor de Deus, se você não glorificar Deus aqui, tem algum problema na tua vida. Aí o verso 28, respondeu eles. Temos visto claramente que Jeová é contigo. Nós tentamos entulhar teu poço, nós tentamos tirar você da nossa terra, nós tentamos fazer você ficar triste, nós tentamos fazer você chorar, mas hoje nós é que estamos chorando e estamos com medo, porque Jeová apareceu para nós e falou através do Assuate, o conselheiro, que Deus é contigo e que nós não podemos com vocês, porque vocês vão crescer na nossa terra. Aí o verso 28 diz, haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo. E aí eles falam no verso 29, agora você entende tudo, agora você entendeu, verso 29, que não nos farás mal. A mesma coisa que eles disseram para Abraão, que não nos farás mal, assim como nós não te temos tocado, e que fizemos somente o bem para ti, e te deixamos ir em paz. Sabe por quê? Porque tu és bendito de Jeová. Isso aqui é muito forte. Irmão, pastor Alexandre, doutor Reinaldo, isso aqui não é uma coisa comum, porque ele diz assim, Deus é contigo, é diferente de bendito de Jeová. Levanta a mão direita e bate na mão do seu irmão, diga, você é os dois. Deus é contigo e tu és bendito de Jeová. Diga para ele, me abençoa que eu te abençoo, vai. Então abençoa. Diga para ele, me abençoa que eu te abençoo. Bendito de Jeová. Não está dito lá atrás que eu abençoarei os que te abençoarem? Então agora os filisteus estão dizendo, bendito de Jeová. Então ele é obrigado a abençoar eles, porque Deus prometeu no início, eu vou abençoar os que te abençoarem. E agora eles estão dizendo, bendito de Jeová. Aí Isaac levanta a mão e abençoa eles, meu Deus do céu. Aí no verso 30, então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Versículo 31, e levantaram-se de manhã cedo, irmão, eu vou ler de novo. E levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaac os despediu, e eles se despediram em paz. E naquele mesmo dia, os servos de Isaac lhe informaram sobre o poço que tinham cavado, dizendo, havemos achado água. Meu Deus! Agora, esse versículo, pastor Alexandre, não é nada comparado ao que vem abaixo. Veja o verso 33, e diz o texto, e ele chamou ao poço Seba. Por isso, o nome da cidade é Berseba, poço do juramento. Até o dia de hoje, era o mesmo poço.
Diga, eles começaram, fala forte, eles começaram a cavar. Enquanto Abimeleque veio. Diga, eles começaram a cavar. Porque o conselheiro disse, eles vão cavar no mesmo lugar das 7 cordeiras. Vai acontecer algo na sua vida. Vai acontecer algo na sua vida, que quando você olhar, você está em cima do poço que foi começado a cavar em dias lá de trás. Amém? Amém? Você vai recomprar as propriedades que os seus pais venderam. Você vai colocar uma chave no lugar daquela chave que ficou como resgate daquele carro que você perdeu. Você está com a escritura daquela velha casa, então ainda está com o resgate na mão. Deus está me falando agora que 7 cordeiras serão colocadas hoje pela fé na tua história. E no versículo 18, no finalzinho, no 26, 18, 26, 18, diz: deu aos novos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. E no verso 33, os servos, 32, os servos de Isaac, 26, 32, lhe informaram o poço que tinham cavado, dizendo-lhe: havemos achado água. E ele chamou o poço de Seba, que vai ser Berseba, porque Ber é poço, e Sheba, juramento. Então, o poço do juramento até o dia de hoje. E isso muda muitas coisas na sua vida. Tenho lutado com muitas pessoas, muitos pastores, muitos colegas. Irmãos, os mais infiéis nos dízimos e ofertas e primícias. Pastor, um dia me traga aqui para falar sobre primícias. Eu tenho um amigo que depois eu vou falar para você. Eu posso ir até ali, eu quero falar para ele. Ele ganhava 30 mil reais. E os tesoureiros, para dar os 30, era uma dificuldade. Davam 5, davam 2, davam 6, depois davam 2, 1. Era uma tribulação na vida dele. E numa noite como essa, eu fui pregar na igreja dele. Imagina vocês, 10 mil pessoas ouvindo, não essa mensagem, porque essa mensagem é nova. Só uma mensagem mais ou menos igual a essa. Preguei sobre primícias e ensinei a igreja. Pastor, hoje, eles fazem uma fila que vai lá para fora, porque a igreja dele é um pequeno estádio. E ele foi lá na tesouraria e disse assim: eu não quero mais receber salário de vocês. E eles começaram a trazer primícias. Sempre as primícias é 1 ou 2% de que você ganha. Então a média sempre é 10 reais, 15 reais, 20 reais de primícias. Imagina você, 10 mil pessoas trazendo 15 reais. O salário dele mudou para 150 mil reais. E ele é um dos mais prósperos amigos que eu tenho. E quando ele fala comigo, ele fala muitas coisas. Deus mudou a história dele. Porque a palavra muda a história. Palavra.
tesoureiros disseram: pastor, o senhor está nos humilhando. Nós queremos dar o seu salário. Meu salário são as primícias do meu povo. Irmãos, no culto faz uma fila, pastor. Me traga aqui para falar. Mas enche essa igreja e me traga para falar, que o senhor vai ver que a sua sorte e a sorte da sua grei vai mudar. Todos vocês que estão me ouvindo agora, Deus está falando claramente. Ou você continua com um altar sombreado, no qual Deus não te livra de ir para o Egito, ou você muda de história e põe um altar para frente, e Deus te livra da fome e te enriquece na terra dos seus inimigos. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? E você vai permanecer diante de Deus, porque algumas pessoas estão aqui interessadas nessa bênção. Então hoje, eu quero perguntar para você: você quer mudar o altar, arrastar o altar para frente da sua tenda? E hoje, para que isso se transforme numa bênção na sua vida, meu Deus, isso é uma cordeira. Tome. Grande prosperidade a partir de hoje sobre a vida do teu servo. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: não tem saída para você. Vai ter que dar sua cordeira. Onde está o seu altar? Onde está o seu altar? É o gasofilácio. Deus falou para mim agora uma palavra. Eu curei muitas pessoas esta noite. Vocês não me ouviram? Vou repetir de novo. Deus curou muitas pessoas aqui. Desculpa. Meu Deus. Estou mudando radicalmente a tua história. Você não recebeu o carinho dos seus pais. Você não recebeu o afago do seu pai. Mas eu te dou o afago, diz o Senhor. Eu sou o teu pai. E quando tu oras, tu fala: Pai, meu pai, meu pai. Por causa que você clamou por muitas vezes e não foi ouvido. Mas eu ouvi teu clamor. Desde menino eu tenho te acompanhado. Desde menino, mas hoje eu mudo a tua sorte. Hoje eu mudo o caminho e a direção dos teus planos para te abençoar, para transformar a sua história. Shemuta, veja bem isso. Seria um louco, pastor Alexandre, de vir aqui, pastor Reinaldo, e pregar sobre essa mensagem, e as pessoas irem embora sem a bênção, sem o selo, sem a honra do selo. Pois hoje eu quero que vocês façam isso. E eu nunca faço, nunca levanto oferta, nunca. Eu sempre prego, eles sabem, entrego o microfone para o pastor e pronto. Mas o Espírito Santo falou: eu quero selar o poço de Beceba
para que os filhos deles, daqui para frente, possam encontrar a maior riqueza que foi plantada na história da sua vida. Pelo teu filho, pelo teu filho, pelos teus filhos, pelos teus filhos, pelos teus filhos. Tu és uma princesa de Deus. A tua mão é uma mão abençoada. Tu tens feito muitas pessoas enriquecerem, mas eles deixaram você para trás. Mas agora eu te ponho de trás para frente, porque tu mudaste e fizeste um voto a Deus, e esse voto foi aceito há 30 minutos atrás. Há uma unção muito forte aqui, e essa unção vai mudar a sua vida. E quando eu estava pregando, eu vi o Senhor mudando a tua história, te tirando do lugar da vergonha e colocando no lugar de honra. Guarda bem essa palavra. Você tem chorado muitas vezes no teu travesseiro, muitas vezes na noite você chora por causa das coisas injustas que fazem contra a tua vida, mas eu estou tirando essa maldição de sobre a tua cabeça, meu colega. Hoje Deus está mudando a tua história. Venha aqui, fiquem aqui. Amém. Pai, aqui um altar sombrio, e aqui é um altar iluminado. A fome não tem poder. Esse altar fará com que eles semeiem na terra dos seus inimigos e cresçam. Essa bênção fica sobre esta igreja, em nome de Jesus. Esse é seu. Faça um quadro. Amém? De um novo tempo na sua história. Eu estou vendo um meio estádio, igual você viu, com as arquibancadas, um lugar assim parecido a Lagoinha, igual você disse, eu quero assim. Estou vendo uma orquestra, pastor, sinfônica, de jovens tocando. Estou vendo um maior louvor do estado de São Paulo. Estou vendo os movimentos que é preciso que os carros da polícia venham por causa do impacto das pessoas na rua. Estou vendo um estacionamento gigante. Eu estou vendo os banheiros lindos e grandes, onde as irmãs vão entrar e vão ter perfume lá dentro. Eu estou vendo os aviões saindo, pastor, com missionários para muitos lugares, igual você pediu para Deus. Eu estou vendo que você não vai saber contar a grandeza de Deus na sua vida. Não se sinta menor do que ninguém, não se sinta inferior a ninguém. Deus te levantou e acabou essa história de uma vez na tua vida. Venham com muita força, pode vir, venham trazer a sua oferta, as suas 7 cordeiras, como você nunca fez. Diga, eu quero colocar as minhas 7 cordeiras, eu quero segurar esse poço, para que quando os meus filhos encontrem lugar na terra, a maioridade, quando eles saiam da universidade, quando eles comecem a viver, eles encontrem, na primeira enxadada, eles encontrem, oh meu Senhor, eles encontrem, oh meu Deus. Pode vir. Estou esperando. Põe uma música. Não é possível uma música, por favor. Glória a Deus.
Foi uma música apropriada. Glorificado seja o nome do Senhor. Está aqui? Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Hã? Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Venham, venham. Esse é um momento muito santo. Esse é um momento muito santo. Pega aqui o meu próprio microfone, meu. Vem aqui. Venha. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Um momentinho só. Mude a música, cante outra. Cante outra. Cante outra. Porque ele Agora. vive, Canta aí, levanta a mão. posso crer no amanhã. Agora, agora. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Dê um aplauso com glórias a Deus. Dê um aplauso. Ao sair, está lá a nossa banca com a Bíblia Bible Cronos, que é uma Bíblia cronológica do Novo Testamento, com muitos textos do Antigo Testamento. Está a Bíblia missionária que eu estou lançando essa noite, que eu vou autografar para o senhor. Esta Bíblia é a versão pura, a versão de Nelson, e tudo que há de missões está aqui, por isso ela é chamada Bíblia Missionária. Também tenho a Bíblia Ômega, que é, não tem? Qual que não trouxeram a Ômega? Somente essas duas Bíblias estão à sua disposição. Eu tenho, pastor, eu tenho três kits, diga três. Três kits da teologia de Nelson. Ele estudou toda essa teologia. Tem 3 kits. Esse kit custa R$ 2.650. São 11 livros e é uma enciclopédia. E aí a minha nora perguntou, quanto é? Eu disse, é 2.650. E quanto que vai ser? Aí eu disse, vamos fazer para os alunos 600. Meu Deus, eu estou quase dando de graça. 3 kits que custam 2.650, eu quero fazer só porque eu amo esse camarada. Em homenagem ao seu trabalho, em homenagem aos seus alunos, eu estou fazendo esse kit por R$600. Só tenho 3. E as Bíblias que custam 385, elas vão ser vendidas por R$300. E você poderá levá-la. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que te guarde, que resplandeça seu rosto sobre a tua vida.